Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. O livro está finalmente aí. Não Está é? aí. 18 de Abril. 18 de Abril, grande dia. Grande O dia. nosso primeiro livro escrito juntos. Foi mais desafiante escrever um livro contigo do que sozinha. A sério? A sério, mas foi, por um lado, foi bem mais divertido. Ok, sim. Para mim também foi mais desafiante escrever contigo do que sozinha. Há menos controle sobre o processo. Sim. E temos formas assim diferentes de nos exprimirmos. Bastante diferentes de nos exprimirmos. Dia 18 de Abril, que pode ser o dia em que estás a ouvir este episódio, pode já ter passado. Dia 18 de Abril é o dia em que o livro está à venda nas livrarias todas, online, etc. E também é o dia em que nós vamos fazer o lançamento no Porto. No Porto, onde nós vamos fazer uma palestra solidária, ou uma conversa solidária, diria eu, e vão ter a possibilidade de interagir connosco e comprar o livro também, para quem ainda não comprou. Ok, boa. E vai ser um momento de convívio e diversão e leveza. Sim, depois do Porto também vamos estar em Lisboa e vamos estar em mais algumas cidades. Portanto, é procurar nas nossas redes sociais e do podcast as datas e o link para comprarem bilhetes solidários para estes eventos todos. Certo. E, claro, para quem quiser fazer, também tem lá o link para comprar o livro online, que está nas livrarias habituais. Sim, se forem aos FNACs, aos Bertrands e por aí, já nos devem ver. Certo. Provavelmente vêm Certo, ali certo. nossas caretas. Certo, e se comprarem online, já sabem que podem comprar no Book ou nos outros sites que vendem livros online. Yep. Esta semana nós vamos falar sobre leveza e seriedade. E vamos discutir aqui quais os momentos, se é que há momentos para serem vividos com leveza e quais para serem vividos com seriedade. Vamos falar sobre leveza até na face à tragédia e ao sofrimento e vamos discutir aqui algumas práticas que podem trazer mais leveza à nossa vida e no fundo vamos procurar criar aqui uma distinção entre leveza e seriedade e quando é que uma e outra enquanto atitudes podem ser mais adequadas aos vários momentos da nossa vida. E também vamos ver quem é que é mais leve e mais sério de nós os dois, não é? Pois é, isso vai ficar bem claro aqui durante a nossa conversa. Sim. Ok. Então, aí vamos nós. Mia, a conversa começa com uma pergunta. Ok. Okay. É uma pergunta longa Ok. e com várias hipóteses. Queres-me assegurar que estou a dar-te toda a minha atenção, então. O que é que farias mais enquanto estamos a gravar o podcast? Pá, às vezes eu Perdes-te nos disperso-me. teus pensamentos. Então, presta atenção. Ok. Isto é uma pergunta para ti e também para quem nos está a ouvir. Há quem olhe para a vida como uma coisa extremamente séria. Certo. E também há quem olhe para a vida como uma coisa muito leve, experimental, divertida. E, claro, há pessoas que olham para a vida como ambas as coisas. Por um lado séria, por outro lado divertida, com momentos de seriedade e momentos de diversão. Ok. E para ti, como é que é? Entre estas três hipóteses, seriedade, leveza ou as duas coisas? Achas que só há três hipóteses? É? Não, acho que há mais, mas eu quero te dar Mas só. há vários que encaixaria. Tipo, estás a fazer a generalização assim à bruta. Certo, sim. Eu acho que eu antes levava a vida muito a sério. Diria assim, desde muito cedo, mesmo desde criança, levava muito a sério. Achava sempre que as coisas eram a sério. As coisas o quê? Eu ia dar um Sim. exemplo. Por exemplo, a escola. Portanto, comecei, eu estava na pré-escola e achava que depois vou começar o primeiro ciclo, que vai ser. E depois, no primeiro ciclo, pensei, no segundo ciclo é que vai ser mesmo a sério. Aliás, isso que os professores e as pessoas também diziam, né? Depois, não senti que fosse assim sério. Depois, terceiro ciclo é que vai ser. E depois, na escola secundária é que vai ser. E na universidade é que vai ser. E no trabalho é que vai ser. Ou seja, nunca chegava a ser assim. Nunca chegava. Estou a pensar nisso agora. Sim.
nunca chegou a ser mesmo a série, mas mesmo assim eu pensava que era a série. Sim. Não sei se eu estou a... Tipo, eu pensava... Mas o que é? Eu estou interessado em como é que se diz? Em desempacotar aqui o que é isto levar a sério. O que é isto de levar a sério ou achar que, olha, agora isto é sério ou esta parte é muito séria. Então, neste caso, tinha a ver tipo com as exigências, com o profissionalismo, principalmente depois da faculdade para o mundo do trabalho. Portanto, as exigências, o profissionalismo, o nível de dificuldade, os desafios em si, não é? E a complexidade das coisas. Mas e o resto? Por exemplo, os relacionamentos são coisas muito sérias ou são coisas assim de diversão, de brincadeira, de experimentação? Lá está, eu acho que a minha evolução foi também da seriedade para a leveza e diversão. E para não, principalmente, não me levar tanto a sério. Nós já falámos essa expressão antes, não é? Sim, mas há momentos onde, independentemente de tu... Eu estou a dizer aquilo que eu observo, eu depois também... Em mim? Ou no geral? Não, no geral. Eu também... Claro que também queria partilhar aqui a minha visão sobre a leveza ou a seriedade. Mas eu ia dizer que, claro que eu conheço muitas pessoas que embarcariam mais naquele segundo grupo de isto é tudo uma brincadeira, eu nem sei bem o que é que estou aqui a fazer, portanto tudo pode ter uma certa leveza. Só que há uns momentos em que mesmo essas pessoas dizem, para lá, isto agora é sério. E esses momentos estão relacionados, por exemplo, com a doença, com a morte, com o sofrimento físico, que de repente isto é sério. A perda de alguma coisa. Embora haja algumas pessoas que conseguem até nesses momentos continuar a dizer eu nem sei bem o que é que isto é, portanto, como é que eu vou levar a sério uma coisa que eu nem sequer sei bem o que é. E depois há pessoas que estão no outro extremo em que tudo é muito sério, não é? Certo. Tudo nas relações é extremamente sério, tudo no trabalho é extremamente sério. Recebem a encomenda, o pedido errado no restaurante, é muito sério. Sim, tudo é sério. O pegar num carro é muito sério, o tomar decisões é muito sério, o ir de férias é muito... Tudo na vida é muito sério, porque parece que estão sempre muitas coisas em jogo, não é? O seres uma boa pessoa está sempre... O filho tirou uma má nota, é muito sério. Sim. Parece que é quase como se todas as pessoas estão a jogar uma espécie de um jogo, mas para algumas o jogo é muito, muito a sério. Aliás, isso vê-se, isto é mais do que uma metáfora. Se tu fores jogar um jogo, pode ser um jogo de futebol, ou vais jogar um Monopólio, ou um jogo de cartas, há pessoas que levam o jogo muito a sério. Ficam zangadas, ou ficam extremamente contentes, ou pensam muito naquilo, ou depois ficam a pensar naquele fez isto, aquele fez aquilo. E para outras pessoas, o jogo é sempre um ato lúdico. Às vezes até me posso empenhar bastante, mas não há aqui nada de realmente sério a acontecer. Mas estava aqui a pensar nesta... Se é um luxo... Se é um luxo podermos falar sobre isto que estamos a falar agora. Sim. E sentir que... é um privilégio. Isso é um privilégio, exatamente. Podemos ter essa conversa do sério ao leve, né? Principalmente, não é? Há pouco eu vi umas notícias... aliás, de manhã vi umas notícias e já estamos aqui ao final da tarde e ainda estou com a sensação... após ter lido aquela notícia sobre alguns acontecimentos na Ucrânia. E isto está presente aqui em mim agora, enquanto estamos a falar da diferença disto da leveza e seriedade. E como é algo que está aqui presente em mim, está-se a manifestar, olha, escolho falar também sobre isso e fazer-te essa pergunta. Não é? Se é um privilégio também poder ter essa... É um privilégio, mas repara que até num cenário extremo como esse, num cenário de guerra, tu quando ouves pessoas que estão lá, que estão no terreno e estão com a sua vida em perigo, com possibilidade de se magoarem e estão preocupados com defender as suas coisas, defender os outros, ou atacar, ou o que quer que seja. Mesmo para quem está aí, tu quando vês as entrevistas... tu vês que há pessoas que estão com um semblante muito carregado e tu dizes, ok, eu entendo isto, eu provavelmente estaria a sentir-me e a atuar desta forma.
Mas também tens outras pessoas que estão tão diferentes, não é? Tu viste algumas entrevistas de pessoas que estão, ok, agora vamos defender o nosso país. Acho que, não sei se vi, Pedro. Eu tenho a certeza que vi. Pois, estava só a pensar se isso... Mas repara, tu agora ficaste séria. Agora, é isso que estou a dizer. Agora é por isso que queria falar sobre isto. Eu sei que isto não era a tua intenção, que querias falar assim, de uma forma mais leve, talvez. Como é que sabes qual é a minha intenção? porque mencionaste a tua intenção há bocado. E é isto que está aqui presente em mim, sabes? Desta vontade muito grande de ter leveza na minha vida e ao mesmo tempo estar a ser confrontada com seriedade. Sim, mas repare. Não é pessoalmente, não é? Mas Queres saber a minha opinião sobre esta cena? Quero. É que para nós nos relacionarmos de uma forma séria ou leve com alguma coisa, interessa, ou o que vai determinar se nós nos relacionamos de uma forma séria ou leve com alguma coisa é o significado que nós damos a essa coisa. Por isso que há coisas na tua vida com as quais tu te relacionas de uma forma muito leve, porque é uma brincadeira, é um jogo, é um momento descontraído, ou que não tem particular significado. É só um teste, é uma simulação, é uma tentativa, é uma experimentação. E há outras coisas com que tu te relacionas de uma forma séria porque lhes dás a priori esse significado. Olha, o meu filho quer falar comigo e está-se a sentir mal. Ok, isto é uma coisa séria, não é? O Pedro quer a minha ajuda e diz que é uma coisa importante. Ok, isto é uma coisa séria, não é? A minha mãe telefonou-me e parece-me que está um bocado triste. Ok, isto é uma coisa séria. És tu, como dás esse significado, depois te relacionas dessa forma, não é? E eu acho que é por isso que algumas pessoas tendem a viver sempre com muita seriedade, porque elas dão esse significado a todas as coisas da vida. Elas acham que tudo é importante, portanto tudo deve ser tratado com muita seriedade. E há outras pessoas que fazem o contrário, que às vezes até estes dois mundos colidem e às vezes há uma certa frustração de estás sempre a brincar com isto ou não levas isto suficientemente a sério. Ou pelo outro lado, levas tudo a sério, não é? Estes mundos colidem. Mas eles colidem por causa das estruturas de significados. E eu acho que há aqui duas grandes visões que também colidem uma com a outra. Uma é uma visão de que tudo é subjetivo, de que as coisas não têm significado próprio. Portanto, se tu dás um significado sério às coisas e depois te relacionas com seriedade, ok, isso no fundo pode-se resumir a um conjunto de escolhas que tu estás a fazer sobre esses significados. E a pessoa que dá o significado de leveza também, ela escolheu viver com mais leveza. Pode ser uma escolha muito inconsciente, mas é subjetivo. E depois há outra visão de que não, há coisas que são objetivamente sérias, mesmo que tu não as leves com seriedade, elas são sérias. Nomeadamente as coisas que têm a ver com a vida e com a morte e com o sofrimento e com o ajudar os outros ou prejudicar os outros, isso são as coisas sérias. Não é? Sim, no fundo, a minha visão é que nós levamos demasiado as coisas muito a sério. Não é? Isso que estavas a dizer ressoa. Há certas coisas que fazem mesmo muito, muito sentido levar a sério, e há outras que até me irrito quando noto a seriedade com que se trata de alguns assuntos. Certo. Porque para ti porque não para são mim não são sérias. E também porque eu trabalho com muitas pessoas, e tu também, individualmente, em grupo, e acho que uma das coisas que procuro passar muito é este questionar constante, não é? No fundo, isso que estás a dizer, será que tenho que levar isto tão a sério, ou posso olhar para isto com outra leveza? E quando consigo fazer isso, quando isso faz sentido, a minha vida muda muito, além de que tenho um foco e uma disponibilidade diferente também para as coisas que estão a sério. Sim. Faz sentido isso? Sim. Sim. E por isso que eu acho que o percurso que eu descrevi há bocado, não é? Da escola, da universidade, do trabalho,
são coisas que me queriam incutir muito, levar a sério, e houve sempre algo em mim que, tipo, que não encontrava essa seriedade, e achava que era preciso encontrá-la de alguma forma, mas o que eu percebi agora é que não preciso nada disto. No entanto, há situações que eu levo muito a sério. Então tu estarias, talvez, voltando àquela minha pergunta inicial, tu estarias mais naquele caminho do meio em que há coisas que levas a sério e há outras coisas que levas com leveza. Sim, num caminho do meio, sendo que se olharmos para uma balança, a balança da parte de leveza está mais pesada do que a outra. Daí. O que não quer dizer que não dê atenção às coisas sérias, não é? Sério. Eu lembro-me que quando nós há uns anos num dos tours IVM que nós fizemos, até acho que foi logo no primeiro que nós fizemos, assim com mais eventos e onde fomos a mais cidades, nós na altura falamos dos 3 Ds do desenvolvimento pessoal, e um dos Ds, que era o terceiro, era o D da diversão. E nós na altura até dissemos que, olha, este D é por oposição, não é? Os outros Ds eram os Ds do desafio e do dinamismo. Ainda te lembras disto, não lembras? Sim. E depois havia o terceiro que era o D da diversão, que nós dizemos, este D surge um bocadinho por oposição ao D do drama. Não é? E eu estava a pensar sobre estes Ds e sobre esta história da leveza versus seriedade. Não é? Porque nós podemos levar muito a sério a nossa intenção de estar leves perante a vida. Não é? Certo. Mas estava a pensar nestes dias e estava a pensar, há coisas onde é tão... Há coisas onde a maior parte das pessoas tende a vir para um território mais ou menos semelhante. Por exemplo, estavas a falar da guerra, a maior parte das pessoas diz, isto é uma questão muito séria, porque estão a morrer pessoas, estão pessoas a sofrer, sim, há incerteza muito grande, há coisas terríveis a acontecer. Não são, embora eu vi pessoas a levar isto com alguma leveza até no terreno, ok? O que eu me pergunto quando dizes que viste isso é, será que isso é uma resposta mais de choque? Pode ser uma resposta mais de choque, ok. Mas estou a dizer que mesmo aí, mas de uma forma geral, com níveis diferentes de seriedade, mas vamos ser, não há muitas pessoas a dizer assim, isso é tudo a brincar, isso é uma brincadeira, não é? Pode-se experimentar e brincar com isso e atirar para lá umas bombas. De facto, não há muitas pessoas a fazer isso. Mas há outras áreas da nossa vida onde algumas pessoas levam com uma seriedade brutal e outras pessoas levam com uma brincadeira. E quando digo brincadeira, não é brincadeira no sentido de ser leviano, é no sentido de ser leve. De se divertirem, de aproveitarem. É? Sim, e há 2 ou 3 áreas onde tu notas mesmo essa diferença. Uma delas é sexo. Para algumas pessoas, sexo é uma coisa com uma carga, uma seriedade, é uma cena... sagrada, sabes? É assim uma coisa com uma seriedade quase transcendental. E para outras sim, só. E para outras pessoas é uma brincadeira. Até utilizam, não é? Muitas pessoas até em inglês utilizam o verbo to play, não é? Quando falam de ter relações sexuais com alguém. E portanto, aqui tu consegues mesmo perceber que há aqui uma subjetividade muito grande. Para uns é uma coisa, para outros é outra. Não é? E claro, há pessoas que estão no meio e dizem, olha, às vezes é sério, outras vezes não. Para essas pessoas então, se calhar... Olha, dinheiro é outra das áreas. Que para algumas pessoas tudo que meta dinheiro é de uma seriedade terrível e para outras pessoas dinheiro é uma forma de energia. Às vezes tem-se, outras vezes não. Dinheiro gasta-se, apanha-se, troca-se, arranja-se e às vezes não se tem e é um bocado chato. Mas não é preciso estar aqui sempre completamente constrangido. Claro que, como estavas a dizer, se calhar, tanto num caso como no outro, às vezes há aqui um certo privilégio presente quando tu sentes até que tens uma opção de levar as coisas mais ou menos a sério. Sim, estava a pensar nisso que estavas a dizer. E há outras situações onde és obrigado a levar a sério, quase. Claro. Né? Pelas circunstâncias. Exatamente. Mas nesse exemplo que estavas a dar, também há o tal caminho do meio, não é? Há quem escolha esse caminho também. Sim. Aquilo que eu noto que muitas vezes faço é que eu tendo a levar as coisas mais para o lado da leveza. Okay? E claro que noto que há aqui uma série de reações que são muito sérias. Há algumas coisas que acontecem. Vejo coisas a acontecer ao nível social e tenho de repente digo assim, eu estou a levar isto muito a sério. Isto é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Não estou a achar piada nenhuma a isto. Só que nesses momentos,
Eu às vezes tenho, se calhar quando fecho os olhos e estou aqui mais a meditar, às vezes lembro-me que para eu levar uma coisa a sério, ela tem que ser séria por causa de um certo enquadramento, um certo significado. Mas esse significado, ele é um bocado arbitrário, porque eu, em consciência e honestamente, eu não sei o que é que nós estamos cá a fazer. Eu não consigo responder às grandes perguntas filosóficas de onde é que viemos, para onde é que vamos e o que é que estamos aqui a fazer. Eu não consigo responder. Lançaste aí um modelo de coaching 1.0. Sério, mas eu não consigo responder a isto assim de uma forma global. Eu posso responder a isso em determinado momento para mim, para a minha vida, vim daqui, isto está a acontecer, quero aquilo, mas assim de uma forma mais macro, eu não sei, aliás. Embora muitas pessoas façam claims extraordinários em relação a saberem o que acontece quando nós morremos, não é? Uns estão muito seguros que não acontece nada, não é? E outros estão muito seguros que acontecem coisas extraordinárias e que de facto isto até era meio isto nem era a sério é só depois. Mas esses claims todos, eles têm uma coisa em comum, que são todos especulativos, claro. Mesmo que as pessoas fazem de conta que não são. Ora, se nós temos aqui uma coisa que é só especulativa, então será que nos devíamos entregar com tanta seriedade a tantas coisas? Ou se calhar podíamos restringir as coisas em relação às quais nos aplicamos com seriedade e nas outras ter assim um bocadinho mais de leveza? Sabes o que eu estava-me a lembrar aqui enquanto estavas a falar, quando estavas a falar das coisas que tu vês de forma mais leve e outras mais a sério. Isso também pode ser um fonte de conflito entre casal, por exemplo. Estava mesmo a pensar em nós. Há situações em que tu és muito melhor a levar, a trazer leveza e diversão do que eu, onde eu estou muito séria, onde eu levo as coisas muito a sério. Isso são momentos em que eu fico chateada. Sim. Não é? São momentos em que fico chateada. E a minha... É mais fácil ficar chateado quando se leva as coisas a sério, não é? Exatamente. É isso que eu ia dizer. E admito que raramente é ao contrário. E raramente há situações em que eu é que sou a pessoa que vejo as coisas de uma forma muito leve e tu és a pessoa que levas muito sério e que isso fosse causa de um conflito. Eu admito que normalmente até ficas um bocadinho surpreendido agora. Eu depois vou ouvir com atenção esta parte do episódio. Mas não é? Então, e acho que agora o pequeno insight que eu estou a ter é que uma coisa a qual eu posso prestar mais atenção é esse dono da tua leveza, a minha seriedade, o que é que realmente faz sentido, principalmente como eu tenho esta intenção de ter mais leveza na minha vida. Não é? E às vezes esqueço-me disso. E agora, depois desta conversa, espero-me lembrar mais vezes, mas só para refletir um bocadinho. Isto acho que é um Sabes qual é a porta? Uma fonte de conflito muito comum. Sabes qual é a porta de entrada para a leveza? Eu tive aqui duas portas de entrada para a leveza. Duas coisas que tiveram assim um impacto, dois momentos que tiveram um impacto muito grande. Um teve a ver contigo e outro teve a ver com um mestre espiritual. Nós já há uns bons anos assistimos a uma palestra, a um momento do Adi Ashanti em Copenhaga, e ele em determinado momento disse que há duas coisas que são inevitáveis na experiência humana, que é o sofrimento e a tragédia. Que em algum momento tu vais lidar com o sofrimento e em algum momento vais lidar com a tragédia. E isso para mim foi muito importante, até porque eu na altura ainda andava um bocado com aquela onda do, sabes, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, mas ele basicamente estava-te a dizer, tu como ser humano às vezes vais sofrer. Tipo, podes-te defender todo, estar aí cheio das tuas cenas e não sei o quê, mas há um momento em que isto vai bater forte, ou porque alguém morre, tens uma decepção muito grande, tiram-te alguma coisa da tua vida. Há momentos em que tu vais sofrer. E aliás, é mais libertador pensar nisso do que pensar que o sofrimento é opcional. Muito mais, sim. Traz-te mais leveza. E há momentos em que vais lidar com a tragédia e que a tragédia vão acontecer coisas terríveis há acidentes, há cataclismos,
estas coisas vão acontecer. E nesses momentos vai ser muito difícil tu brincares e dizer, pronto, olha, toda a gente à minha volta está a morrer, whatever, não é? Portanto, há momentos onde a tua... Isso é tudo uma ilusão. Não, onde a tua biologia vai entrar em ação e tu vais sentir que isto está a acontecer aqui e agora e isto é muito sério. Dado que esses momentos eles vão acontecer e não vale a pena tu estás... Claro que podes evitar alguns destes momentos com preparação e health and safety. com as... higiene e segurança. Higiene e segurança e protocolos de proteção. Só que, dado que alguns desses momentos vão mesmo acontecer, então, nos outros momentos, eu não preciso de estar a viver com esse peso. Isso foi um dos momentos importantes. Então, o que eu me tenho que perguntar naqueles momentos que eu falei há bocado é: isto é um momento de sofrimento e tragédia? Sim. Ou é um momento... Sim. Isto é mesmo uma tragédia? Isto é mesmo um grande sofrimento? Okay. Só que outro momento também foi muito importante, foi quando tu começaste a insistir muito numa pergunta que, não sendo nova, ela começou a ganhar cada vez mais espaço aqui nas minhas introspeções. Foi quando tu começaste a insistir muito na pergunta: o que é mais importante agora? E, como tu disseste há pouco, eu quero ter mais leveza, não é? Então, não, momento, o que é mais importante agora? É mais importante agora ficar muito chateado e levar isto muito a sério, ou é mais importante estar de coração aberto e ter a leveza perante a situação? E, portanto, essas duas coisas juntas ajudaram a ir diminuindo a quantidade de coisas que eu levo com muita seriedade. Okay? O que, no fundo, se virarmos isto ao contrário, quer dizer é que eu comecei a levar muito a sério esta história das coisas mais importantes e da leveza. Sim, e de estar leve perante a vida, no máximo número de situações, sabendo que há algumas em que, por muito que eu queira, eu não vou conseguir levar essas situações com leveza e vou sofrer e vou-me sentir mal e vou-me sentir triste. Portanto, nas outras, em que eu ainda tenho o mínimo de capacidade para colocar a minha atenção deliberadamente aqui ou ali, então eu posso me perguntar: o que é mais importante agora? E isso, a mim, é uma das coisas que mais me ajuda a levar menos a sério algumas das minhas histórias e querelas mentais com agora fiquei chateado porque aquela pessoa fez isto, esta pessoa disse aquilo. O que é que ela está a querer dizer com aquela mensagem? Não sei o quê, agora vou responder porque ela não sei o quê. Sim. No outro dia, isto acontece-me com alguma frequência. Eu ia no carro e os nossos filhos, coitadinhos, já estão fartos desta conversa, que eu ouço aqueles locutores de rádio de manhã e digo onde é que eles aprenderam a fazer, onde é que tiraram este curso de conversa de caca, né? De encher chouriço com aquelas cenas Mas é leveza. Exatamente, é leveza. Eu já não me lembro. Tens exigências sobre a própria leveza? Tenho. Não, porque um dos nossos filhos, eu já não me lembro qual foi, disse assim: mas se calhar as pessoas que estão no carro agora não querem ter grandes conversas e querem só ouvir uma coisa leve. E eu parei e disse: é isto, é exatamente, se calhar é só isso. E aliás, se eu não quiser, posso só trocar de canal. Para que é que eu estou aqui a ter aqui um momento de seriedade, não é? Porque eu estava a dizer: oportunidade perdida. Podiam estar a dizer alguma coisa interessante de manhã, então só com aquelas conversas da treta de eu ontem comi chocolate, eu adoro chocolate, mas agora tenho que ir ao ginásio, porque senão fico gordo, mas tens de ir ao ginásio, mas tem que ser, não é? Porque nós... Para que conversa? Para que serve isto? E depois pensei, é a tal da leveza. Mas eu acho que tu tens ali algumas exigências em relação à tua leveza. A qualidade da tua leveza. Sim, mas neste caso aqui não havia leveza nenhuma. Eu estava a levar com seriedade ali aquele momento. Estava a achar que havia uma oportunidade perdida de influenciar pessoas que estavam no trânsito. Mas assim seriam concorrentes nossos, não vale a pena. Deixas falar, ser conversas de treta. Sim. Mas olha, esta conversa que nós estamos a ter, ela pode ser realmente útil para as outras pessoas. Porquê? Se alguém estiver num paradigma de isto é tudo muito sério, não é? Por exemplo, ouvem esta conversa e dizem isso é tudo muito bonito, mas... Não é? E depois começam a falar das coisas todas sérias que estão a acontecer.
na sua vida, porque tudo é muito sério. Há pessoas que conseguem ficar chateadas porque alguém lhes olhou de lado, ou disse uma palavra, ou não telefonou no aniversário, ou mandou... Pá, às vezes tu dizes, isto é tudo tão sério que qualquer pequenina coisa desperta uma reação. E há aqui uma espécie... Noto que há aqui uma espécie de um desgaste, porque a seriedade tipicamente provoca tensão. Não é? Aliás, se eu disser, Mia, faz uma cara séria, tipicamente o que tu vais fazer é criar alguma tensão na face. E há aqui também uma espécie de uma tensão mental, uma sensação de apertar. Não é? Ser sério é isso. E isto traz desgaste. Não é? Enquanto que a leveza está mais associada ao contrário. Não é? Que se eu disser, olha, põe leveza na tua cara, tu tipicamente descontrais. Portanto, parece ser o oposto. Sim, e há também aqui uma questão que acho que é interessante, que existe assim uma crença de que quando estamos perante momentos muito, muito sérios que não podemos brincar. Que não é... nem estou a dizer brincar com a situação, é brincar no meio de situação, dizer uma piada, ou tentar criar algum tipo de leveza. Vamos acabar a falar outra vez como na semana passada da situação do Will Smith, porque ele levou muito a sério uma coisa que o humorista tinha achado que era... sim, eu até pensei ao contrário, sabes? Porque eu estava a pensar aqui numa situação agora, que eu até partilhei um pequeno filme de um bunker na Ucrânia, já era mais no início da guerra, onde uma menina decide começar a cantar e canta Let It Go de Frozen em ucraniano, e está lindíssimo que ela canta. E aquilo, no fundo, é aquela menina, naquele momento muito, muito sério, muito grave, uma tragédia mesmo, conseguiu criar ali um pequeno momento de leveza. Sim, eu acho que isso nos lembra a todos da Vida é Bela, não é? Do Roberto Benigni, né? de estar num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e criar momentos de leveza. De humor, de leveza. É isso. E acho que nos podemos lembrar também que temos essa ferramenta connosco, que nem sempre vai ser fácil aceder a ela. Não é? Parece que assim uns passos. Primeiro percebermos se é mesmo um momento digno de seriedade, ou que se é digno de leveza. E procurar os pequenos momentos de leveza. Eu tenho momentos em que, embora isto seja, eu concordo contigo, que eu tendo a conseguir exercitar mais a leveza em determinados momentos do que tu. Eu estou a falar na nossa relação. Sim, na nossa relação. Mas há momentos em que eu leveza zero. Confere. Leveza zero, não é? E ficar chateado. Só que depois o que é que tipicamente acontece? Quando tu te ausentas daquele momento, ou seja, quando já não estás dominada por um certo estado emocional e consegues, ou no dia seguinte, ou mais tarde, olhas para aquela situação, ou se tiveres a capacidade na própria situação de te afastares mentalmente e observares lá de fora, não é? Se fizeres as tais perguntas de o que é mais importante agora? Não é? Ou aquilo que está a acontecer merece mesmo esta seriedade? Às vezes há um encolher de ombros dizer, se calhar não. Lembra-me, eu tenho uma coisa que eu tenho dito muito aos nossos filhos, que sobre palavrões. Que às vezes as pessoas ficam surpreendidas quando eu digo que nós não proibimos os nossos filhos de dizerem palavrões. É possível proibir crianças de dizer palavrões? Bem, não sei, algumas pessoas acham que é. No outro dia ouvi falar de uma professora primária que lava as línguas dos miúdos com sabão. E então os miúdos devem os miúdos depois... Até eu digo as neiras a ouvir isso. Depois devem dizer imensas Mas então, o que é que eu lhes digo? É não gastem o poder dos palavrões nos momentos errados. Escolham bem os momentos quando o palavrão realmente vos serve, não é? E é um bocadinho a mesma coisa aqui com os momentos de seriedade, não é? Isso é mesmo a tua energia. Faz mesmo sentido criar um momento tão sério agora? O princípio é um bocadinho o mesmo. Olha, faz sentido? Sim, isso parece-me uma prática interessante. É imaginar que eu tenho se eu não gastar a minha seriedade com coisas que podem ser encaradas com leveza, vou ter mais seriedade disponível para as coisas que são mesmo a sério. Bom, parece-me uma boa prática. Eu acho que, assim, em jeito de finalização da conversa,
né? O que eu retirei da conversa foi que há momentos... continua a haver aqui subjetividade. Claro. Né? Porque nós muitas vezes quando dizemos há momentos para ser leves, há momentos para ser sérios, nós sabemos quais são os sérios e depois ficamos chateados se alguém não leva aquilo a sério. Exato. Né? E aliás, sem entrarmos outra vez em detalhe, mas aquela discussão sobre há limites para o humor é uma discussão sobre isto, sobre há coisas que são sérias e não se pode tomar com leveza. E depois há outras pessoas que dizem não, até isso pode ser tomado com leveza. Portanto, mas há aqui uma certa subjetividade e dentro da subjetividade cada um de facto pode ser um pouco mais intencional, né? E pode refletir um pouco mais sobre vale a pena ser sério em relação a todas estas coisas, vale a pena levar tão a sério se o meu clube de futebol ganha ou não, ou se o árbitro roubou ou se um dos momentos que eu continuo a achar fantástico, porque para mim é um momento de leveza, mas para aquelas pessoas é de seriedade, é quando há um jogo entre duas grandes equipas e depois ligas a televisão e estão os canais todos e estão normalmente homens, com uma cara muito séria a falar numa coisa e se tu tivesses sem som... Há aqueles de comentários. Sim. E tu dizes, se tu tivesses sem som e não souberes o que está a passar, dizes, olha, começou outra guerra ou está a acontecer uma coisa muito má. Não, foi um árbitro que não marcou um penalti ou o vídeo árbitro que decidiu não sei o que é. Toda uma seriedade. Numa coisa leva-se futebol muito a sério. Numa coisa que podia ser bastante leve e que até podia ser só entretenimento e diversão. Estava a pensar que uma coisa que me surpreendeu muito quando eu vim morar para Portugal foi de ver que nas notícias davam filmagens dos treinos das maiores equipas. É um bocadinho como na Suécia. Sim. Dá-se tanta importância e seriedade ao tempo que no fim das notícias, quando falam sobre o tempo, falam também sobre como é que foi o tempo durante o dia de hoje. Certo. Isso também é bastante... Mas na Suécia também ainda se continua a levar muito a sério o que é que a família real anda a fazer e onde é que vão de férias e quem são os amigos. Não, isso é nas revistas cor-de-rosa agora. Sim. Ainda se leva isso um bocadinho a sério. Sim. É verdade. Sim. Olha, fiquem por aí para a nossa prática inspiradora já a seguir. Desta semana. Quero-te agradecer, Mia, por... uma conversa que eu acho que, tendo sido muito séria, foi vivida com leveza. Portanto, sim. Gostei muito. Obrigada. Obrigado. Então, prática inspiradora desta semana. Conforme nós discutimos ao longo do episódio esta possibilidade de trazer mais leveza para a nossa vida, também te vamos propor aqui uma prática que está relacionada com isto. E, tal como também fomos discutindo ao longo do episódio, a prática consiste em fazer duas perguntas, sobretudo quando nós nos começamos a relacionar com alguma coisa na nossa vida com muita seriedade. Começamos a sentir tensão, começamos a sentir que estamos a despertar emoções que nem sequer são muito interessantes de viver naquele momento. A prática consiste então em fazer estas duas perguntas. A primeira é: o que é mais importante agora? E a segunda é: esta situação é mesmo uma situação de tragédia, de sofrimento? Ou existe aqui a opção de a viver com leveza? A primeira pergunta, o que é mais importante agora, coloca-nos em contacto com os nossos valores. E às vezes podemos perceber que aquilo que é mais importante nos vai levar a viver a situação de uma forma diferente daquela que nós estamos a fazer. A segunda pergunta, isto é mesmo uma situação de tragédia ou de sofrimento, ou podemos vivê-la com leveza? Ajuda-nos a reenquadrar a situação e, pelo menos em alguns casos, a perceber que também há a opção de levar isto com um bocadinho mais de serenidade, leveza e de diversão e começarmos a colocar aí a nossa atenção. Portanto, a prática inspiradora desta semana é fazer estas duas perguntas, sobretudo quando sentes que está a aparecer muita seriedade na tua vida.